Opções de ponteiro, apontador laser. Bom, aqui é a primeira tela branca com os logotipos. Agora me digam se vocês estão vendo aí uma tela branca escrita em vermelho, propriedades e fenômenos físicos da atmosfera, térmicos e radiativos. Ótimo. Obrigado. Então, sinal de que está tudo funcionando. Bom, então para quem foi chegando depois, eu avisei que eu adicionei aqui na aula de hoje o radiativos, né? Porque antes estava previsto falar sobre fenômenos termodinâmicos e térmicos. Então hoje é o térmico, mas eu adicionei o radiativo. E termodinâmicos ficou para a próxima aula. Bom, então a ideia hoje é conversar sobre a radiação proveniente do Sol. Vamos começar com isso. 2 pontos aí, ó, manchas solares, a constante solar, que não é tão constante assim, e os ciclos de Milankovitch. Eu vou abordar, não com o devido detalhamento que mereceria, que a gente faria isso numa aula presencial, e por ser remoto a gente acaba falando um pouco mais rápido a respeito disso, né? Vamos tratar aqui inicialmente manchas solares, o número de Wolff. Esse número de Wolff é uma contagem que se faz então da quantidade de manchas para que a gente tenha um valor para ter ideia, portanto, se o Sol está num período mais ativo, portanto com mais manchas, ou mais calmo, com menos manchas. Então veio esse número de Wolff, porque as manchas também elas têm tamanhos diferentes. Então existe uma classificação também pelos tamanhos. Bom, essa primeira imagem aqui é do Sol mínimo e do Sol máximo no mesmo ciclo de atividade solar. Então aqui essas imagens foram feitas usando-se filtros solares, nesse caso chamado H-alfa, nós temos ele no planetário. Então a gente vê desse jeito aqui. Então a gente percebe que o Sol ele é não uma esfera, mas pelo menos uma calota voltada com a parte mais arredondada para nós, porque é essa parte que fica mais clara aqui, ó, e um pouco mais longe a gente vê esse laranja, que são fótons que demoram um pouco mais para chegar para a gente, e bem lá na borda esse laranja mais forte, que são fótons então, que estão demorando mais ainda, né? Ou que a incidência luminosa não é tão direta quanto nessa parte mais central, então formam mesmo uma calotinha, né? E aqui o Sol mínimo ele está limpo, não se vê mancha nenhuma, e no máximo a gente vê aqui várias manchas. As manchas surgem aos pares, sempre aqui nessa faixa equatorial. Então tem uma faixa, vamos chamar entre aspas, tropical no Sol, que acontece essas manchas. Elas são mais intensas em um hemisfério durante um ciclo, depois no outro ciclo elas são mais intensas no outro hemisfério, né? E sempre entre as manchas formam arcos, que são verdadeiros arcos voltaicos, de onde sai a energia. Ela faz como se fosse uma ferradura, um U ou uma parábola, e entra depois na outra mancha. E essas manchas são sempre negativas e positivas. A formação delas está associada a campos magnéticos muito intensos e complexos na superfície solar, e, portanto, esses campos magnéticos eles acabam espiralando nessas regiões onde formam as chamadas manchas solares. Então, as manchas solares são resultado de, entre aspas, entupimentos da energia que não conseguem passar. Então, as manchas são regiões maiores que o planeta Terra e, por vezes, né, maiores que o planeta Terra, e são áreas mais frias da superfície do Sol, vamos dizer menos quente, porque a temperatura de fundo aqui está por volta de 5.800 e essas manchas têm temperaturas por volta de 4.500. E elas desaparecem depois que formam o arco voltaico entre uma mancha e outra, elas tendem a desaparecer. Bom, aqui
são 11 imagens do Sol, uma por ano, usando um outro tipo de filtro que permite a gente ver granulações na superfície do Sol, e as áreas esbranquiçadas ou laranja claro são as áreas onde tem maior atividade de manchas solares. Então, vemos aqui 1996, 97, 2006, 2005, sem manchas ou com manchas bem pequenininhas. De 98 a 2004, a gente percebe uma atividade maior no Sol, sendo 2001 a maior atividade. Então, é o meio do ciclo. Então, em média, 11 anos, porque tem ciclos com 9, tem ciclos com 13, a média 11. Então, tem metade do ciclo em que o Sol ele alcança o mínimo, que é aqui em 1996. 97 vai aumentando a atividade até chegar no máximo aqui em 2001, que depois vai diminuindo até chegar no mínimo em 2006. Então, seria aí aproximadamente 5 anos e meio de máximo e 5 anos e meio de mínimo, né? Então, por aqui assim, olha, 99 a 2003, quase 2004 de máximo, e aqui, ó, 96, 97, 98, 2006, 2005, parte de 2004 seria o mínimo. Por isso dá 5 anos e meio e 5 anos e meio. Bom, isso colocado em gráfico, medindo o número de Wolff, então aqui está o número de Wolff, veja que aqui o máximo está chegando a 200, né? Entre 1749 até além aqui de 2000, né? Que seria por volta de 2020 aqui, né? Então aqui nós temos um período projetado, aqui tem o período quente moderno, e aqui está de 1749 a 2040. Tá, então vai além de 2020, vai 2040. E o que a gente vê aqui desses sobe, desce, é que os picos estão associados aos máximos e os vales estão associados aos mínimos. Então tem um período de crescimento aí de 5 anos e meio e um período de decrescimento de 5 anos e meio, né? Então, o que se percebe é que aumenta, diminui, mas nós notamos que tanto os números máximos quanto os mínimos não são iguais. Então existem variáveis atuando na física solar que faz com que varie a quantidade de manchas no Sol. Porém, isso não é aleatório, isso é possível se estudar. E, portanto, olhando aqui essas curvas, a gente percebe como existe uma ciclicidade, onde há um aumento e uma diminuição dessas manchas. Portanto, tem alguma coisa acontecendo no Sol que permite que a gente olhe além desses ciclos de 11 anos. Tem quem olhe, por exemplo, os pares de picos ou os pares de vales e dizem que é um ciclo de 22 anos, porque como alterna entre o hemisfério sul e o hemisfério norte magnético solar, essas manchas elas também têm, no geral, uma polaridade predominante negativa ou positiva, dependendo do hemisfério, e, portanto, só depois de 22 anos, completados 2 ciclos, é que se pode dizer oficialmente, então, que o Sol completou um ciclo. Então, também é considerado esse ciclo de 22 anos. Mas, a gente percebe aqui, olha, foi chamado aqui um mínimo de Dalton, esse período aqui, ó, entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, e aqui, na virada do século XIX para o XX, o fim da pequena idade do gelo. Essa pequena idade do gelo ela começou lá atrás, por volta de 1500 e qualquer coisa, e a Europa, principalmente, onde se tem estações meteorológicas muito antigas, registrou temperaturas muito baixas, inclusive períodos nos quais a neve depositada no inverno não derreteu no verão. Então, somente depois
do século XIX é que começaram a aumentar temperaturas. Então a gente vê aqui, olha, depois de 1949, olha aqui esse pico de 200 manchas no número de Wolff, né? Então por isso é chamado aqui um período moderno mais morno, né? A palavra é essa, morno, né? Então aumentou, né? Então a gente vê aqui o século XX é um século no qual o Sol mais ativo, mas também não tão mais ativo assim do que antes, né? Mas pode-se dizer que o Sol contribuiu também como um fator natural para aumento de temperaturas, né? No entanto, no final do século XX para o XXI, o que a gente vê de novo é uma diminuição nos picos. Então tivemos o ciclo 23 baixinho, o 24 terminou por agora, e nós entramos no 25, essa é a projeção do 25, mas é uma realidade, o Sol ele tem poucas manchas, né? Tem quem diga que o 25 vai ser parecido com o 24 e tem quem coloque o 25 bem abaixo, né? Como, por exemplo, esse aqui, esse gráfico mostra entre 1980 e 2040, mostrando aqui, vou mostrar no de baixo logo, fica mais fácil, olha. Ciclo 21. Então, desde os primeiros ciclos medidos do Sol, eles foram numerados, né? Então, a cada 11 anos. Então, aqui na década de 80, ciclo 21, na década de 90, o ciclo 22, nos anos 2000, ciclo 23, nos anos 2010, o ciclo 24, nos anos 2020, o ciclo 25, anos 2030, o ciclo 26 e 2040 será o ciclo 27. Então, essa daqui é a predição de que teremos picos baixos, né? Nós estamos no comecinho do ciclo 25, ele deve atingir aí o seu máximo por volta de 2022, e aí nós vamos ver o que vai acontecer a partir de 2022, a partir do ano que vem, né? Mas ele de fato está bem baixinho, né? E aqui os medidos até o ciclo 23, né? Mostrando de fato que vem havendo uma queda no total de manchas, o número de Wolff, né? no ciclo 21, no ciclo 22, o 23, o 24, isso indica que tem ciclos maiores acontecendo no Sol, que a gente pode então interpretar com esses totais, né? Então aqui é um gráfico da reconstrução da atividade solar dos últimos 11.400 anos, portanto desde lá 10.000 antes de Cristo, chegando até o ano 2000 depois de Cristo, e aqui foi dado um índice aqui de atividade solar, né? Porque não se pode fazer a contagem das manchas antes de 1700 e qualquer coisa, porque não se usava esse método, não se olhava o Sol com filtros e telescópios, né? Então tem que se usar métodos baseados na natureza. Então observa-se o comportamento de linhas de crescimento de árvores, se observa a quantidade de isótopos de carbono nos materiais mortos, observa-se os isótopos de oxigênio presos pela água congelada, e tudo isso permitem fazer índices de atividade solar. E tudo isso reconstruído nos permite enxergar, então, aqui esses ciclos, né, que vão lá para picos e vales, e a gente percebe aqui uma tendência de uma diminuição aqui por volta de 8.000 a.C., por volta de 5.000 a.C., depois tivemos aqui um aumento em 2.000 a.C., e depois de Cristo, portanto os últimos 2.000 anos, tem uma tendência de queda, e essa queda maior ela é muito parecida com a que teve aqui por volta de 5.000 a.C., e essa foi a chamada, então, pequena era do gelo na Europa,
mas atualmente tem até uma tendência aqui de aumento, que foi o que aconteceu no século XX, mas no século XXI tornou a cair, né? Então existe alguma ciclicidade acontecendo no Sol. Então segue o texto aqui, olha, de que a atividade solar com períodos mais longos do que o ciclo de manchas solares, de cerca de 11 ou 22 anos, seria o seguinte: ciclo de Hallstatt, nomeado após um período frio e úmido na Europa, quando as geleiras avançaram, tem a hipótese de se estender por aproximadamente 2.400 anos. Então é interessante buscar ciclos seculares e milenares, né? 2.400 anos. Então vai além mesmo do que se verifica diretamente pelas manchas, né? Um ciclo ainda sem nome pode se estender por mais de 6.000 anos, portanto não foi confirmado, né? No carbono 14, consegue-se verificar ciclos de 105, 131, 232, 385, 504, 805 e 2.241 anos foram observados, possivelmente ciclos correspondentes derivados de outras fontes. Então, tem muitas variáveis atuando no ambiente terrestre, principalmente na atmosfera, de forma que não se pode atribuir 100% ao Sol as variáveis apresentadas por anéis de crescimento de árvore, concentração de isótopos de carbono, concentração de isótopos de oxigênio, que são aprisionados pelos corpos mortos ou na água congelada. Então tem outras variáveis aí no meio, né? Mas é interessante suspeitar essa variabilidade no Sol, né? Tem variações de médio e curto prazo, baseado no carbono 14, períodos de 208 e 88 anos, um período de radiocarbono de 2.300 anos, e durante o Permiano superior, para quem não está habituado com a linguagem geológica, nós vivemos da Era Cenozoica, iniciada há 65 milhões de anos atrás, com o fim dos dinossauros, o período que os dinossauros viveram, chamado de Era Mesozoica, e antes dos dinossauros surgirem, era a Era Paleozoica. E a Era Paleozoica é subdividida em períodos. Então, o Permiano, ele pertence à Era Paleozoica e é o último período da Era Paleozoica, formada então por Cambriano, Siluriano, Ordoviciano, Devoniano, Carbonífero e o Permiano. E o Permiano ele pode ser dividido em Permiano inferior e superior, ou inferior, médio e superior, né? Então, esse inferior seria as camadas mais antigas, que ficam por baixo, e a superior as camadas que estão por cima, portanto mais jovens, né? Há 240 milhões de anos. Então as camadas minerais criadas na formação Castela, então cada localidade tem rochas que estão ali e que podem receber o nome de uma localidade geográfica, nesse caso chamado formação Castela, mostram ciclos de 2.500 anos. Muito bem. Bom, então isso só para saber que há variações, então, nas manchas solares, isso tem a ver com a física interna do Sol, e que certamente isso tem influência direta nos climas na Terra, portanto, na quantidade de radiação que chega na Terra, e que é isso que nos interessa hoje, né? Então, isso certamente influencia nas temperaturas, mas se observa também variação das manchas solares associadas com períodos de chuva. Eu estou conduzindo uma pesquisa com um estagiário de geografia a respeito do sudoeste goiano dos últimos 40 anos, e a gente tem observado nesses 40 anos uma tendência de diminuição de chuvas associada exatamente com a redução de manchas solares. Claro que também há outras variáveis, uma delas eu vou falar semana que vem, que é El Niño e Laninha, que influenciam bastante, mas a gente tem visto que o desmatamento
e as manchas solares, portanto está afetando diretamente a radiação solar, tem contribuição direta na quantidade de chuvas. E agora o próximo passo da pesquisa, que nós estamos iniciando esse semestre, a segunda fase, é para investigar também temperaturas, mas temperatura tem muita variável envolvida, é mais difícil a gente constatar isso. Tá? Bom, constante solar. Na verdade, de constante não tem nada. Né? Constante ela é uma média, porque ela é variável. Né? Então vamos lá, vamos conhecer também esse assunto da chamada constante solar. Então, no início do século XX, o Observatório Astrofísico Smithsonian iniciou medições da constante solar em altas montanhas. De acordo com os dados mais recentes, coletados ao longo da metade do século XX, as variações da constante solar foram de 0,1 a 1%. Variações, hein? Durante as medições, o aumento a longo prazo do valor médio da constante solar foi encontrado em 0,25 por 50 anos. O valor médio de longo prazo da atividade solar obtido no Observatório Smithsonian foi 1,94 calorias por centímetro quadrado por minuto ou watts por metro quadrado, 1.352. Bom, e esse número ele varia, porque ele está contaminado por variáveis. Então, o mais interessante hoje em dia é utilizar o telescópio espacial SOHO, S-O-H-O, que observa o Sol o tempo todo, e ele está fora da atmosfera terrestre e, portanto, quaisquer variáveis terrestres estão descartadas. Então, é assim que tem que ser feito. Né? Então, aqui foi em alta montanha, né? Então tem outras variáveis aí mascarando esse número. Então vamos ver que esse número 1352 não é um número bom para falar em constante solar. Olha aqui, a irradiação solar direta real do topo da atmosfera, isso é feito usando foguetes de sondagem ou balões ionosféricos ou estratosféricos que chegam lá no topo, tanto na estratosfera quanto na ionosfera, flutua em cerca de 6,9% durante um ano. Bom, então, olha só que interessante. Janeiro tem um número, julho tem outro número. Janeiro, 1.412, julho, 1.321 quilowatts por metro quadrado. Ué, mas por que tem essa diferença em 6 meses? Isso tem a ver com as estações do ano, próximo assunto que nós vamos tratar aqui bem rapidamente, por uma mera questão, um mero detalhe de que a órbita da Terra em torno do Sol não é perfeitamente circular, mas ela é quase um círculo, quase. Uma pequena, minúscula variação de apenas 5 milhões de quilômetros, que faz com que a Terra esteja 5 milhões de quilômetros um pouquinho mais perto do Sol, ou 5 milhões de quilômetros um pouquinho mais longe do Sol, só isso, o que gera uma diferença de praticamente 7% na radiação que chega. Mas estamos falando do topo da atmosfera, então é mensurável essa diferença, 1412 para 1321. No entanto, depois que essa radiação ela interage com a atmosfera, ela praticamente zera. Ideia básica. A ideia básica é a água dos oceanos, ela demora para aquecer e depois demora para esfriar. Ou seja, durante o verão, as águas são frias, mas durante o inverno as águas são quentes. E a Terra, continente? O continente esquenta rápido e esfria rápido. Tá? Então eu gosto sempre de dar o exemplo do seguinte: se você, por exemplo, você vai a uma praia, ou você vai a uma beira de rio, se você vai a uma piscina, quando você está sem chinelo, pisando na areia ou nas rochas, esse material que você pisa está quente. Quando você põe os seus pés, as suas pernas dentro da água, a água está fria. Agora, e o contrário? Bom, o contrário.
Quem nadou à noite sabe do que eu vou dizer. Quem já foi numa piscina à noite, quem foi para uma praia mergulhar no mar à noite, sabe que a água está mais quentinha do que a borda da piscina ou a areia ou as rochas. É exatamente esse princípio, que a água demora para esquentar, mas depois ela demora para esfriar, ao passo que o continente esquenta rápido e esfria rápido. Então, no hemisfério norte, tem mais continentes, mais terras emersas do que oceanos. Então, o hemisfério norte esquenta mais rápido. E o hemisfério sul? O hemisfério sul tem mais água do que continentes. Então, o hemisfério sul ele esquenta menos. Mas o inverno no hemisfério sul é mais ameno, porque as águas estão aquecidas no inverno do hemisfério sul. Tá? Ao passo que as grandes variações de temperatura a gente vê no hemisfério norte. O hemisfério norte no verão esquenta demais e no inverno esfria demais, porque tem menos água disponível nos oceanos. Então, essa pequena diferença dos hemisférios faz com que esses 7% da diferença da constante solar, metade do ano, não faça diferença alguma, ou que ela seja desprezível. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte, o motivo das estações do ano não tem nada a ver com a variação ou a pequeníssima variação da distância da Terra ao Sol. Tem nada a ver. Tem a ver com a diferença de inclinação dos raios solares sobre a Terra. Isso sim. Bom, agora a variação dos valores da constante solar de 1980 a 2015, ou pelo menos 78 aqui mais ou menos, né? Bom, então aqui eu vou ignorar que existem duas escalas diferentes aqui, vamos só ver mesmo a variação. Veja que tem um número aqui, 1366, que é a média, e a gente percebe que tem valores oscilando acima da média, depois abaixo da média, acima da média, abaixo da média, acima da média, abaixo da média, quase na média, né? Então, isso tem a ver com os períodos, olha, do mínimo do ciclo solar 21 por 22, do mínimo do ciclo solar do 22 por 23, do mínimo do ciclo solar do 23 por 24. Então, a quantidade de manchas solares, o número de Wolff, interfere diretamente no valor da constante solar. Mas é pouca coisa, né? Porque veja que está oscilando aqui perto de 1367 a 1364 no máximo aqui, né? Então, ele oscila pouco, mas isso é o suficiente para causar pequenas variações na radiação que chega na Terra e que isso tem que ser observado caso seja feito um experimento de muita precisão. Então a gente tem que saber que os ciclos de manchas solares interferem, que a constante solar ela é variável, não é constante coisa nenhuma, ela é variável e, portanto, sempre serve para aproximações de modelo. Então existem várias equações onde entra a constante solar. Então, saber que quando os modelos teóricos eles não condizem com a realidade, ou sempre há algum pequeno desvio, é sempre assim em todos os modelos físicos que se faz, você parte de um modelo teórico e vai para um modelo experimental e percebe as diferenças. Na física experimental, o que se faz é buscar todas as variáveis instrumentais envolvidas. Então saiba que essa é uma delas. A variação da constante solar. Ela tem que ser levada em consideração, devidamente corrigida para a época do ano que foi feito o experimento e para o ano que foi feito o experimento. Tá? Então, eu não sei se em outras disciplinas vocês viram ou verão algo desse tipo, uma constante que não é constante, uma constante que é variável. Em astronomia, elas são assim. Tá? Existe, por exemplo, a famosa
constante da expansão do universo, que é a constante de Hubble, que também não é constante coisa nenhuma, ela também é variável. Tá? E há outras. Tá? Bom, outro, ciclos de Milankovitch. Bom, a Débora, que é da geologia, ela já foi apresentada aos ciclos Milankovitch e os colegas da geografia talvez tenham sido apresentados ao ciclo Milankovitch em algum momento de climatologia, né? E os colegas de ciências ambientais, dependendo do semestre que tiveram aula comigo, de origem e formação da Terra, podem ter sido apresentados rapidamente ao ciclo Milankovitch ou não, porque depende muito da disponibilidade que a gente tem para tratar dos assuntos em origem e formação da Terra. Bom, Milankovitch foi um ex-iugoslavo, com a divisão da ex-Iugoslávia, ele seria então um sérvio, um ex-sérvio, e ele não é assim tão conhecido, né? Mas por isso que é bom a gente falar. Bom, ciclos Milankovitch, basicamente 3 variações no chamado movimento da Terra, que é um movimento único, que pode ser dividido em parcelas. Então aqui estão 3 parcelas desse movimento único da Terra, que é uma mistura de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas podemos falar então da excentricidade da órbita da Terra, a variação, um período aí estimado em 100 mil anos, em que a órbita pode ficar um pouco mais alongada ou um pouco mais circular. Então isso interfere na variação da distância da Terra ao Sol e, portanto, na radiação e nas temperaturas. Outro, o eixo de rotação da Terra, variando dos atuais 23 graus e meio para 22,5, 24,5, pode chegar inclusive até 21, qualquer coisa. Então, essa variação do ângulo é com relação a esse eixo que é normal ao plano da órbita da Terra. Então, o ângulo é medido aqui, ó. Então, é entre o eixo de rotação e uma normal. Normal é 90 graus ao plano da órbita da Terra. Então, veja que o equador da Terra também está inclinado com relação ao plano da órbita da Terra. Então, atualmente é 23 graus e meio, mas pode variar de 24,5 até 21 e pouco. Nunca foi medido, na verdade, essa variação. Ela é muito pequena, mesmo em dados seculares que a gente tem, eles variaram muito pouco dentro de 23 graus, variaram em alguns décimos, né? Mas há uma estimativa de que é um período de 41 mil anos, mas não necessariamente ele vai para 24,5, volta para 21, nada disso. Ele pode apenas oscilar, porque como a Terra não é homogênea por dentro, conforme ela sofre puxões gravitacionais da Lua, do Sol, de Júpiter, conforme ela roda em torno do próprio eixo, essas massas internas elas são distintas e causam um balanceio desse eixo aqui. Tá? E o mesmo acontece com a precessão. A precessão, que é um movimento que todo corpo mecânico, todo corpo que gira, ele apresenta uma precessão de eixo. Isso é feito com qualquer peça mecânica, qualquer astro que tenha rotação. E a Terra não é diferente. Então o eixo da Terra, ele gira como se fosse um peão. O pessoal de geografia que já teve aula de astronomia já foi apresentado para esse movimento precessão. Ele faz aqui um funil, tanto no norte quanto no sul, em 26 mil anos, seria esse período, ou 25.800, por volta de 26. Mas o curioso é que, numa época, o eixo aponta aqui, por exemplo, para a Estrela do Norte, como hoje, né? E há 13 mil anos atrás, ou 13 mil anos no futuro, vai apontar para a Estrela Vega. Então, a cada 13 mil anos, o que a gente chama de verão em dezembro, nós vamos ter que chamar de inverno em dezembro. E o que a gente chama de inverno em junho, nós temos que chamar de
verão em junho, então mudam as estações do ano. Né? Então, a precessão, a variação do eixo e a variação da distância da Terra ao Sol, isso tudo interfere diretamente na radiação que chega no topo da atmosfera da Terra e, portanto, no aquecimento ou no resfriamento do planeta, principalmente nas regiões polares. Então, isso tem a ver diretamente com os chamados ciclos de degelo ou congelamento, chamados então de ciclos de glaciações. No último 1 milhão de anos, nós passamos por 4 ou quase 5 grandes ciclos de glaciações. Bom, outra coisa que interfere é a distância da Terra ao Sol, seja ela variável ou ela constante, que a gente tem que considerar que a energia que sai do Sol, ao chegar na Terra, ela chega mais fraca, por causa da lei do inverso do quadrado da distância. O que é isso? Bom, então a gente vê aqui, por exemplo, tem a fonte luminosa, o Sol. Numa distância R, chega aqui 9 feixes de luz num único quadrado. No dobro, 2R, aquilo que era apenas um quadrado, agora são 4 quadrados para os mesmos 9 feixes. Em 3R, são agora 9 quadrados, cada um atingido por um feixe de luz. Portanto, quanto maior a distância, menor a área iluminada, menor a área aquecida. Então, aqui a potência vai diminuindo. Né? Então, aqui, ó, 1 metro igual a 1. 2 metros, 1/4, 3 metros, 1/9, ou 1 metro é 1 ao quadrado, que é 1 sobre 1, 2 metros, 2 ao quadrado, que é 1/4, 3 metros, 3 ao quadrado, 1/9, 4 metros, 4 ao quadrado, 1/16. Né? E aqui a mesma representação mostrando, chegando 4 lux a 1 metro, a 2 metros, cai para 1 lux. Então, a potência da energia ela diminui com o quadrado da distância. Né? Então é a lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, menor energia com a distância, ao quadrado. Tá? Isso acontece para todas as fontes luminosas e térmicas. Bom, estações do ano. De que maneira então que as estações do ano interferem? Bom, interferem conforme a Terra se desloca em torno do Sol, com o eixo inclinado, faz com que a iluminação do Sol varie desde algumas regiões tropicais, um Sol vertical, principalmente ao meio-dia, quanto para um Sol oblíquo em outras estações do ano, como por exemplo no inverno. Né? Então, mostra aqui, ó, a iluminação oblíqua sobre uma superfície é proporcional ao cosseno do ângulo de incidência da luz. Quanto mais inclinada incidir a luz, menos intensa será a iluminação. Então aqui, essa iluminação vertical, a área A é pequena, portanto aquece mais. Inclinado, temos aqui a área B, portanto aquece menos. E olhando isso na própria representação da Terra, então está aqui a radiação solar incidente na Terra e um solstício. O solstício é quando o Sol atinge os trópicos. Então, nesse caso, o Sol aqui está incidindo verticalmente ao meio-dia no trópico de Capricórnio, ou trópico da Cabra, em algum local. Né? Então, aqui tem essa bolinha de maior concentração. No Equador já é uma bolinha que não é mais bolinha, é alongada. Veja aqui no Círculo Polar Ártico, já está bem alongado, então chega menos radiação aqui. E aqui no Círculo Polar Antártico é uma bolinha não tão alongada. Então tem uma concentração maior de energia aqui. E o que a gente observa também é a diferença entre o que é dia, o claro, e o que é noite. Então veja aqui, o Antártico, no Círculo Polar Antártico, ele está todo iluminado no solstício de verão, que acontece no dia 22 de dezembro, enquanto que o Círculo Polar
ártico está todo na escuridão. Todo na escuridão aqui. Desculpa, eu tinha dito que aqui era o círculo polar ártico iluminado com uma bolinha mais alongada, mas não, isso aqui é mais ou menos latitude 60 graus norte, esse daqui. Né? O Equador está aqui, marcado no meio, esses são os trópicos, são essas linhas contínuas. Né? Trópico aqui é chamado de Câncer ou Caranguejo, e aqui esse pontilhado é aproximadamente 60 graus norte, se não for 45 é 60, né? E aqui para o sul também, deve ser 45 ou 60. Então o Círculo Polar Ártico está todo na escuridão. Né? E depois inverte no solstício de junho, 21 de junho, inverte. Onde está claro fica escuro, onde está escuro fica claro. Né? Então fica essa faixa vertical aqui, fica aqui sobre esse trópico. Né? Então o que temos é essa diferença das áreas de iluminação. Isso interfere diretamente na radiação que chega no topo da atmosfera. Bom, e agora vamos entender a partir do ponto de vista de quem está na superfície, que a gente chama de ponto de vista topocêntrico. Então aqui tem uma pessoa fora de escala, esse aqui é o horizonte, aqui está a esfera celeste em volta da pessoa, e aqui tem um arco mostrando o movimento do Sol ao longo de um dia. Né? Então, o que acontece é o movimento aparente do Sol. O Sol surge lá do lado leste, e aí, com o passar das horas, ele vai subindo. Aqui é por volta do meio-dia, o que a gente chama de meio-dia solar verdadeiro, que é mesmo o horário em que o Sol cruza o meridiano norte e sul do local, e depois, à tarde, ele fica cada vez mais baixo para o lado do oeste. Então esse é o movimento diurno. E nesse movimento diurno, o Sol, portanto, tem diferentes quantidades de radiação que ele manda para a atmosfera daquele lugar, provocando aquecimento maior ou menor. Então, isso é no diurno. E ao longo do ano, como é que fica? Bom, isso aqui seria para uma localidade no hemisfério sul. Então aqui atrás do camarada aqui é o sul, para frente é o norte, para esse lado é o leste, para o outro é o oeste. O Sol nascendo às 6 da manhã e se pondo às 18 horas. Né? Então ele vai aqui hora a hora, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E isso aqui a gente chama de equinócio, em que o Sol nasceu exatamente no ponto cardeal leste, se põe exatamente no ponto cardeal oeste. Equinócios acontecem em 23 de setembro e 21 de março. Bom, essa agora é a trajetória do verão. Então o Sol nasce por volta de 5 da manhã e se põe por volta de 19 horas. Verão, solstício de verão para o hemisfério sul, é por volta do dia 22 de dezembro. Portanto, o Sol ele tem uma trajetória mais alta no céu e permanece mais tempo no céu. E depois a trajetória do inverno, solstício de inverno. Veja que tanto no solstício de verão quanto no solstício de inverno, o Sol não nasce no ponto cardeal leste. Ou ele está mais ao sul do ponto cardeal leste no verão, ou está mais ao norte do ponto cardeal leste no inverno. Aqui ele nasce por volta de 7 da manhã e se põe às 17 horas. Note também, o Sol não se põe no ponto cardeal oeste, no verão ele está mais ao sul e no inverno ele está mais ao norte. Portanto, a trajetória do inverno é menor. Então, vamos dizer fotoperíodo. Então, o fotoperíodo no verão é maior, o fotoperíodo no inverno é menor, e nos equinócios o fotoperíodo é igual. Então, o fotoperíodo de 12 horas acontece nos equinócios. Um fotoperíodo de 13 horas ou mais é no verão. Um fotoperíodo de 11 horas ou menos é no inverno. Isso eu estou falando aqui para Goiás, regiões tropicais. Quanto mais ao sul do trópico de Capricórnio, ou quanto mais ao norte do trópico de Câncer, menor é o fotoperíodo no inverno e maior o fotoperíodo no verão, até chegar ao extremo de
na Antártida, no verão, ter 6 meses de 24 horas de luz. E o inverno na Antártida, 6 meses de 0 luz. E o mesmo acontece no Polo Norte. 6 meses de luz no verão, 6 meses de escuridão no inverno. E aqui também uma pessoa fora de escala no hemisfério norte, mostrando essa pessoa agora de costas. Não, desculpe, eu preciso corrigir isso. Isso é no hemisfério sul. Nossa, eu inverti essa e a próxima ilustração. É no hemisfério sul, porque o polo celeste sul está elevado aqui, ó, e aí a pessoa está vendo exatamente isso que nós vimos, né? Para o norte, o Sol faz um movimento com um círculo menor, e aqui no inverno ele faz um círculo maior. Aí, aqui eu inverti os hemisférios aqui na minha legenda. Esse aqui é do hemisfério norte. Eu vou corrigir no PowerPoint. Então agora a pessoa está aqui com o norte às costas dela, o sul à frente. O polo celeste norte está erguido aqui, para onde está o lado do norte. Então, no inverno, a trajetória do Sol visível é menor para os lados do sul, e no verão a trajetória é maior, mas também inclinado para o sul. Então, essa diferença de deslocamento é de 23 graus e meio entre um trópico e o Equador, 23 graus e meio entre o outro trópico e o Equador, o que vai dar aqui 23,5 com mais 23,5 vão dar 47 graus de deslocamento do Sol, tanto no topo do céu quanto no horizonte. No horizonte é teórico esse 47, porque quanto mais fora dos trópicos, vai aumentando esse ângulo de azimuth, que é o ângulo horizontal, ele vai aumentando, chegando quase 180 graus nos extremos perto dos polos. Tá? Essa variação no horizonte quanto o Sol se desloca. Mas no céu, 47 graus. Bom, agora projetando sombras, né? Então, aqui nos trópicos, essa pessoa está aqui numa região aqui, ó, do hemisfério sul, pus aqui na África, né, no hemisfério sul. Então aqui ela está sobre o Trópico de Capricórnio. Então no verão, 22 de dezembro, olha, o Sol está a pino, meio-dia, não tem sombra nessa estaquinha aqui chamado de gnomon, relógio de sol. Na primavera e no outono, ou seja, 23 de setembro e 21 de março, respectivamente, provoca sombras para o sul. O Sol está mais para o norte. No inverno, 22 de junho, o Sol ele está no Trópico de Câncer, ou Caranguejo, né? E ele, portanto, ilumina a face norte, mas não ilumina a face sul. E temos as maiores sombras projetadas aqui para o sul. Bom, agora no Equador terrestre. Então, no 23 de setembro e 21 de março, o Sol atinge o pico ao meio-dia, pico do céu, o alto do céu, o zênite, e, portanto, ele não provoca sombras aqui. Ó. E o 22 de dezembro, o Sol vai para o sul e ele ilumina, então, a face sul e provoca sombras na face norte. No 22 de junho, o Sol está no norte, ele ilumina a face norte e provoca sombras para o sul. Mas são sombras pequenas, o que mostra que no Equador é onde tem a maior radiação sobre a Terra. Bom, agora de novo no hemisfério sul, só que no hemisfério sul agora é fora do trópico. Fora do trópico. Tanto que no verão, 22 de dezembro, veja que o Sol não passa pino. Agora ele provoca sombras também. E a de inverno, ela é maior ainda. Então aqui seria, vamos colocar mais ou menos latitude de Porto Alegre, que está pegando aqui a África do Sul.
Então, é quando o Sol ilumina apenas uma face, a face norte. A face sul fica na escuridão. Então, isso tem uma influência direta em climatologia, porque há faces de morros, há faces de prédios, há faces de casas que ficam na sombra o ano inteiro. Tá? E no hemisfério norte acontece a mesma coisa. Aqui eu pus, aqui é na Ásia, no Oriente Médio, e veja lá que ilumina a face sul, mas a face norte fica totalmente na escuridão. Então o Sol, em 22 de junho, olha, ele não fica a pino. Ele provoca sombras menores e no inverno são as sombras maiores. Bom, isso tem uma consequência direta na radiação que chega sobre o planeta Terra como um todo ao longo do ano. Então, o que se observa aqui é a variação da radiação solar de acordo com a latitude. Esses dois gráficos eles mostram ao meio 0 grau de latitude, a parte superior, hemisfério norte, vai até 90 graus, a parte inferior, 90 graus, hemisfério sul, e aqui mostra até em negativo, né? Esse que está colorido a gente vê melhor, né? Olha, aqui a parte clara, mais iluminada, a parte escura significa o inverno, longo inverno, né? Escuro. E o resto aqui são as variações, né? Então mostra como que o Sol se desloca mais para o norte, mais para o sul ao longo do ano, e, portanto, interfere diretamente na distribuição da radiação solar no alto da atmosfera ao longo do ano. Bom, e agora tratando diretamente da radiação que chega do Sol e atinge o topo da atmosfera. Então, radiação proveniente do Sol, o calor, curva de Planck, leis de Stefan Boltzmann e de Weyl. Então, agora sim, assuntos de física aplicados à atmosfera, né? Então, radiação é um modo de transferência de energia por ondas eletromagnéticas. Lembra que semana passada falamos de ondas mecânicas, ondas sonoras. Então, aqui são ondas eletromagnéticas. Única forma de transferência de energia sem a presença de um meio. Funciona melhor no vácuo, espaço vazio. No entanto, quando chega na atmosfera, passa a interferir, né? Radiação, a única forma da Terra receber energia do Sol. Os movimentos, no caso a circulação atmosférica, são energizados pela radiação. E dessa geometria Terra-Sol nós conhecemos as variações espaciais e temporais da radiação recebida no topo da atmosfera, ou seja, associado diretamente a pequena variação da radiação associada aos ciclos de Milankovitch e às estações do ano, e a composição atmosférica, que é importante para essa radiação recebida na superfície. O O3, o ozônio, ele absorve a radiação ultravioleta e as radiações de onda curta. A água e o CO2 absorvem a radiação infravermelho, provocando o efeito estufa, recebe então radiação de onda longa. Vamos lembrar que o efeito estufa ele é importante. Se não houvesse efeito estufa, a Terra se congelaria durante a noite. Então é graças ao efeito estufa que o calor diurno se mantém na atmosfera durante a noite. Então o efeito estufa ele é bom e é necessário. O problema é efeito estufa de menos, efeito estufa de mais. O que precisa é um equilíbrio em se tratando da vida na Terra que se desenvolveu nos últimos milhões de anos. Agora, vamos falar como último assunto da aula de hoje, a influência humana no efeito estufa. Bom, então vamos lá, radiação eletromagnética. Para quem conhece, é recordar, para quem não sabe, vamos aprender. As ondas de radiação, chamadas eletromagnéticas, são campos elétricos e magnéticos. Então, tem aqui, ó, é uma onda que pode ser dividida em dois corpos de onda.
os dois estão inclinados em 90 graus. Então tem aqui uma componente que é elétrica e uma componente que é magnética. Então é uma onda que se movimenta desse jeito, é uma onda tridimensional que se movimenta desse jeitinho aqui. Ela se movimenta na velocidade da luz e se propaga em linha reta em todas as direções. No entanto, como nós ainda vamos chegar nos fenômenos ópticos, essa onda ela pode refletir, ela pode refratar, ela pode perder velocidade quando entra no meio. Então, quando a gente diz que ela se move na velocidade da luz, isso é no vácuo, porque dentro da água, dentro de vidro, dentro de cristais, dentro do ar, ela reduz a velocidade. Bom, o espectro de radiação ou espectro eletromagnético é a distribuição de energia radiante sobre todos os comprimentos de onda ou frequências. Então, não são iguais as quantidades de radiação que chegam em cada cor, em cada espectro, ou melhor, de cada porção do espectro. Lembra que na aula anterior eu mostrei o que é a onda de rádio, a onda infravermelho, as de alta energia, como é o caso das ondas ali de raio-x, ultravioleta. Então elas chegam em diferentes quantidades. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a curva de Planck, né? Agora, em meteorologia, em física da atmosfera, somente uma pequena parte do espectro eletromagnético tem importância, que é a faixa da radiação ultravioleta, UV, faixa da radiação visível e a faixa da radiação infravermelha, chamada então do infravermelho próximo e infravermelho um pouco mais distante, né? Leis de radiação, princípios gerais. Todos os corpos emitem radiação, porque se assim não fosse, não teria temperatura, por exemplo. Então, todos que têm temperatura emitem radiação. A quantidade de energia e o comprimento de onda depende principalmente da temperatura de emissão. Quanto maior a temperatura, mais os elétrons vibram, que tem a ver, então, com a energia mecânica de movimento das moléculas de ar, por exemplo. Menor é o comprimento de onda, quanto maior é a frequência, e mais radiação total é emitida. Então, quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda, ou seja, maior a agitação. Quando qualquer radiação é absorvida por um corpo, aumenta o movimento molecular, aumenta a temperatura. Bom, isso nós já conhecemos, né? Porque o ozônio faz isso, e vários outros gases na atmosfera associados ao óxido nitroso, né? Portanto, ao nitrogênio, ao oxigênio, ao metano, à água. Todos eles na atmosfera, eles absorvem energia e eles passam a ter movimento molecular, e alguns deles até quebram as moléculas, dissociam, e outros têm quebras na eletrosfera, perdendo elétrons, depois ganhando elétrons, e nós já conversamos sobre esses fenômenos, né? Bom, o que são chamados corpos negros e corpos cinzas em física? Todo objeto ou corpo que absorve toda a radiação incidente é chamado de corpo negro. Um exemplo, que tanto o pessoal da geografia quanto ciências ambientais já conhecem, seria buraco negro, né? Porque nas aulas aí, tanto de astronomia quanto origem e formação da Terra, foi falado o que é buraco negro. Então, buraco negro ele é um corpo negro, então ele absorve toda a energia. Então, ele é um objeto teórico, mas em astrofísica ele existe, né? Mas na física, em geral, ele é teórico, né? Então, é uma idealização, seriam corpos perfeitamente negros que não existem, com exceção aos buracos negros, né? Geralmente é uma boa aproximação para absorção em uma determinada faixa de comprimentos de onda. Lembra, nós estamos falando aqui de física da atmosfera, por isso que eles são teóricos, né?
muitas substâncias naturais se comportam aproximadamente como corpos negros. É o caso da água, tá? Porque ela absorve quase toda a radiação. Quase toda, ela reflete, por isso que a gente vê a água, mas ela absorve quase todos. Quando não absorve tudo, a gente chama de corpo cinza, porque é quase um corpo negro. Então, nós vivemos rodeados por corpos cinzas também, né? Bom, seguindo aí os conhecimentos da física, né? Então, para chegar na lei de Stefan Boltzmann, né, e na lei de Wien, nós vamos passar antes pela curva de Planck, né? O Max Planck, que viveu entre o século XIX e o século XX, um grande nome da física quântica, foi amigo, inclusive, de Albert Einstein. Então, ele idealizou esse gráfico que aparece aqui, que parece uma parábola. Então, esse gráfico ele mostra aqui, da esquerda para a direita, os diferentes comprimentos de onda, e aqui no eixo vertical, a intensidade da radiação emitida. Então, a gente percebe que tem um pico aqui. Para quem estudou estatística, isso é anormal. Então, existe aqui metade da radiação está para a esquerda, a outra metade está para a direita, mas aqui para a direita, veja que diminui um pouco mais suave, né? Então vamos ver isso aqui. Como as diferentes partículas constituintes de um corpo podem vibrar com diferente frequência, o seu espectro é contínuo, é o chamado espectro de radiação térmica. Mas um corpo não emite igualmente em todos os comprimentos de onda, apresentando uma distribuição que é dada pela curva de Planck, que aqui está. Um corpo que segue a curva de Planck teórica para uma dada temperatura é chamado de corpo negro. Então isso aqui é o ideal teórico. A intensidade total de radiação emitida corresponde à área sobre a curva. Mesma coisa que já foi falado em estatística para vocês. A área da curva embaixo aqui dessa normal, né? Bom, então isso aqui seria o teórico. E no mundo não é assim que funciona, né? Mas vamos chegar ainda na curva do Sol, que é o que nos interessa. Bom, lei do Stefan e do Boltzmann. Então aqui está a fotografia do Joseph Stefan e aqui a fotografia do Ludwig Boltzmann, né? O Stefan viveu no século XIX e o Boltzmann faleceu, também viveu no século XIX e faleceu no comecinho do século XX. Então a lei de Stefan Boltzmann afirma que todos os corpos emitem energia com uma intensidade total igual a I de intensidade é igual a um sigma multiplicado pela temperatura elevada à quarta potência, onde esse sigma é a constante de Stefan Boltzmann, que vale 5,67 vezes 10 elevado a menos 8 watts metro quadrado. Esse K aqui é de... Esse K ele é Kelvin, a menos 4. Então o T aqui é a temperatura do corpo em Kelvin, né? A unidade no sistema internacional, watts por metro quadrado, aplica-se à emissão e também à absorção de radiação por um corpo qualquer. Bom, partindo da ideia de que a lei de Stefan Boltzmann, que todos os corpos emitem energia com a potência, então a potência é o sigma multiplicado por um valor E, multiplicado pelo A, que é a área, multiplicado pela temperatura quarta. Então tem lá o sigma, constante de Stefan Boltzmann, o E é a emissividade da superfície do corpo, o A é a área, o T é a temperatura. A unidade do sistema internacional é o watt. Agora o Wien, está aqui o William Wien, que viveu entre o século XIX e o século XX, tem esse gráfico aqui mostrando a curva de Planck para uma temperatura de 5.500 Kelvin, para 5.000 Kelvin, 4.500, 4.000, 3.500. Então veja que conforme diminui a temperatura, a intensidade também diminui. Mas eles emitem para quase todos os comprimentos de onda. Então, pela curva de emissão, é possível determinar a temperatura aproximada da superfície.
do corpo. Então aqui, lei do deslocamento de Wien. O comprimento de onda do máximo, que seria o lambda máximo, o comprimento de onda, de potência emitida a determinada temperatura, é dado pela lei de deslocamento de Wien. Então, o lambda máximo é 1B dividido pelo T. O T sabemos já que é a temperatura. O B é uma constante dada por 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros aqui por Kelvin. Então, com isso, se obtém que o máximo da curva ele diminui com a diminuição da temperatura e ele aumenta com o aumento da temperatura. Então, são diretamente proporcionais. Aumento de temperatura, aumenta o comprimento de onda. Diminui a temperatura, diminui o comprimento de onda. E aqui a gente vê aplicado para as estrelas. Então, essa é a faixa de luz visível, indo do violeta, passando pelo azul, pelo verde, amarelo, laranja, vermelho. E aqui tem 3 estrelas. Tem aqui uma estrela que emite no laranja, uma que emite no amarelo, como o Sol, e uma que emite no azul. Então, o que a gente vê é que a estrela azul, ela está aqui com temperatura mais alta. Aqui está 7.000 Kelvin, aqui está 6.000, aqui está 5.000, 4.000, 3.000. Então, vamos ver aqui na prática. Essa estrela aqui, ela tem 18.000 Kelvin na superfície. Essa tem 5.800, é o caso do Sol. Essa aqui tem 2.500 Kelvin. Então, vai mudando a configuração da curva de Planck para cada estrela, para cada astro, para cada material que tem a sua específica curva de Planck. E no caso o Sol é a que nos interessa, 5.800 Kelvin, e vamos ver como é que ela interage com a atmosfera da Terra. Bom, e na atmosfera da Terra ocorre a absorção da radiação. Então, a absorção é conversão de radiação em calor, aumenta a temperatura da substância absorvedora, e a lei de Kirchhoff para os gases diz: se uma substância é um emissor eficiente, uma dada faixa de comprimento de onda, ela também é um eficiente absorvedor na mesma faixa de comprimento de onda. Então, a emissão é igual à absorção naquele comprimento de onda. É o caso daqueles íons que podem perder elétrons e ganhar elétrons, por exemplo. Então, ele sempre dentro do mesmo comportamento, tanto para a perda quanto para o ganho. A absorção seletiva que acontece na atmosfera é altamente específicas em determinadas bandas espectrais ou comprimentos de onda. A absorção seletiva, por exemplo, do ozônio e do oxigênio é no ultravioleta. No visível, quase nada é absorvido. O visível seria de 0,4 a 0,7 microns. Então, nós temos aqui uma janela observacional do visível, tanto que a gente enxerga o Sol, enxerga astros noturnos. Né? Agora, a radiação que chega do Sol interage com os materiais terrestres e são reemitidos para a atmosfera a partir dos oceanos, a partir dos continentes, seria de ondas longas. O que chega é onda curta e o que é emitido é onda longa. Os absorvedores de infravermelho na atmosfera, água, CO2, N2O, O3, ozônio, CH4, metano. O pico da radiação terrestre é emitida de 8 a 12 microns. E também tem uma janela aqui. Então a gente consegue enxergar o céu em infravermelho. Então, por exemplo, existe uma área da astrofísica chamada astrofísica de infravermelho. A radioastronomia também. Então existe uma janela de rádio, janela de infravermelho e janela do visível. Então é onde a atmosfera não atrapalha. Agora, impossível fazer astronomia de ultravioleta a partir da superfície da Terra. Só é possível
ser feita a partir do topo da atmosfera ou por telescópios espaciais, por exemplo. Então a atmosfera é transparente para a radiação solar, mas quase opaca para a radiação terrestre, que é o aprisionamento de radiação por efeito estufa. Isso é um problema, porque a atmosfera acaba guardando boa parte da radiação de calor emitida pelo planeta Terra. Agora, uma comparação entre o espectro do Sol e a curva de Planck. Então aqui está a curva teórica de Planck, em preto, e em branco está a radiação emitida pelo Sol. Aqui é o Sol calmo, portanto com poucas manchas solares. Esse é o Sol turbulento, com mais manchas solares. Então o Sol turbulento emite mais na faixa de rádio. Aqui é a faixa de micro-ondas, essa é a faixa infravermelho, esse pedacinho é do visível, onde tem o pico, para cá é ultravioleta, e não chega quase nada aqui de raio-x na curva de Planck. Mas veja que o Sol ele emite também no raio-x. Bom, aqui o que chega de radiação solar no topo da atmosfera. Então, está aqui dividida ultravioleta, visível, infravermelho, e as de rádio estão aqui também. Bom, então o que interessa é que a curva de Planck é o espectro da emissão solar. Mas o que de fato atravessa a atmosfera é esse desenho aqui que está faltando um monte de pedaços. Então são as absorções. E vamos ver quem é que absorve. Essa área toda em amarelo aqui é absorvido. Então, aqui é absorvido por água, na maior parte. A água absorve. Aqui, especificamente, é o CO2 que está absorvendo. Tá? Então, o que está em amarelo é energia absorvida pela atmosfera terrestre em presença de gases como vapor d'água, dióxido de carbono, ozônio. Por exemplo, essa parte aqui do ultravioleta, olha, aqui tem um O3 pequenininho. É o ozônio que está absorvendo isso daqui. Então, energia solar no ultravioleta, 5%. Luz visível, 43%. No infravermelho, 52%. Isso aqui seria perfeitamente calculado e calculável por uma normal em estatística, para saber quanto que é cada pedaço. Né? Então, esse pedacinho aqui do ultravioleta corresponde a 5%. Essa banda maior aqui, 43% luz visível. E todo esse restante aqui em cor de rosa, 52%, que é o infravermelho. Bom, agora aqui está separado por cores agora. Então, o rosa é o infravermelho, o verde é o visível e o roxinho ultravioleta, com suas respectivas porcentagens. E, portanto, a gente vê agora não mais a curva de Planck, mas sim a realidade, que é uma curva toda mordida, né? Faltando pedaços. Né? Então, são os pedaços absorvidos pela atmosfera. O que não está mordido, vamos dizer assim, que perdeu a continuidade, que é a área abaixo aqui da curva, é o que efetivamente passa pela atmosfera e chega até nós. Né? Então, aqui nós temos uma janela do visível, aqui é o ultravioleta que é absorvido. Né? E aqui tem mais gases absorvendo. Olha, aqui aparece o ozônio, água, o O2 com água, 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 água e CO2 junto, água, CO2, água, CO2. Aqui aparece em preto o que é absorvido. Aqui o ozônio absorvendo também essa faixa do ultravioleta. Né? Então, a área entre as curvas representa a diminuição da radiação devido a retroespalhamento, absorção por nuvens e aerossóis, lembra que aerossóis são os poluentes, retroespalhamento por moléculas do ar, área não sombreada, e absorção por moléculas do ar, área sombreada. Aqui, absortividade de alguns gases da atmosfera e da atmosfera como um todo, as chamadas janelas. Então tem aqui uma janelinha de infravermelho, mas nota que no meio está absorvendo aqui. Então, essa absorção ela é um problema, porque essa é a absorção associada ao efeito estufa. Então,
quanto mais gases na atmosfera estufa, mais larga fica essa absorção. E essa janela vai encolhendo para visualizar a radiação infravermelha que chega, por exemplo, do espaço. Vamos colocar assim, né? Então a astronomia, a astrofísica de infravermelha está ameaçada também pelo aumento de gases infravermelho que tendem a diminuir a janela, mas isso tem uma consequência direta com a elevação de temperatura no planeta, né? Aqui é a janela do visível, então tem pouca interferência aqui, pouca, mas a gente aqui, por exemplo, a gente não recebe bem o azul. Nós vamos falar aqui do espalhamento de Rayleigh, em outra aula, que vamos falar dos efeitos ópticos, que o azul ele chega menos para a gente, porque ele se espalha na cor do céu, né? Então nem todos do visível chega para a gente. E aqui o ultravioleta, que é todo absorvido, né? E aqui mostra o N2O, o O2, o O3, o CO2, a água, fazendo as absorções em diferentes comprimentos de onda, né? E por fim, esse aqui é a soma de tudo aqui na atmosfera, né? Então, cada branquinho desse aqui são as diferentes janelas por onde a radiação passa. O que está em cinza é o que a atmosfera bloqueia. Então, a atmosfera é um tremendo de um filtro que não permite que a gente receba toda a radiação solar, que seria um problema, né? Agora, o que acontece se fechar janelas? Então, por exemplo, se fechar janela da radiação visível. Então, seria por aumento de cobertura de nuvens ou de aerossóis refletores. Aumenta o chamado albedo. O albedo é a reflexão, reflectância global. Reduz a entrada de energia no sistema Terra-atmosfera, que provocaria um esfriamento. Então, muita poeira, por exemplo, emanada pelo impacto de um corpo externo, um asteroide, por exemplo, formando uma cratera gigantesca, ou vulcões em erupção, diminui o albedo. Ou melhor, aumenta o albedo. O albedo é o que reflete, né? O que diminui é a radiação que chega na gente, né? Falei o contrário. Ou muita água sendo evaporada. A temperatura do planeta aumenta por efeito estufa, evapora muita água, aumenta a quantidade de nuvens, pronto, aumenta o albedo das nuvens, diminui a temperatura do planeta. Então, o planeta tem um termostato natural de aumento e redução de temperatura. O problema é quando o ser humano interfere. Agora, e a janela de radiação de onda longa? Bom, é o aumento de água, CO2 e outros gases de efeito estufa. Então, mais água evaporando, mais CO2 liberado e mais metano, por exemplo, né? Aumenta a absorção de infravermelho na atmosfera, o efeito de aquecimento, o aumento do efeito estufa. Bom, agora vamos para um assunto muito importante quando se fala de física da atmosfera, que é o balanço de energia na atmosfera. Nós vamos passar rápido por isso. Só para lembrar que essa linha mais grossa aqui é a de temperatura na atmosfera, como é que ela se comporta. Então nós temos dois picos. Um pico na superfície e um pico entre 30, 50, 30 não, desculpe, aqui já está 50 mesmo, 50 e 60 quilômetros de altitude, porque aqui é onde tem o ozônio, então máxima concentração aqui de ozônio de absorção, então temperatura aqui aumenta de novo, e depois, lá para cima, depois de 90 quilômetros, ela vai voltar a aumentar, né? Então a temperatura ela diminui com a altitude, mas depois, com a absorção do ozônio, ela aumenta. Bom, aqui na exosfera, que é muito quente, olha só, aqui nós temos temperatura 1000 Kelvin, 1300 Kelvin, e aí formam as chamadas isotermas em volta. Então aqui tem dois picos, e a temperatura aqui variando, e aqui ao longo das horas. Então, o que acontece lá no topo da atmosfera? Conforme as horas vão passando, tem esse aquecimento da atmosfera
que vai acompanhando o movimento do Sol. Veja que aqui o máximo é por volta de 14 horas, é quando os gases da alta atmosfera, com átomos livres, inclusive, alcançam o máximo aquecimento. Depois tem esse ponto A aqui, que vai diminuindo, né? E depois volta a aumentar, né? Porque isso tudo vai girando junto com a atmosfera. Aqui o sistema climático mundial, que tem aqui a radiação solar chegando com as suas devidas alterações, tem a radiação terrestre livre, que vai embora para o espaço, mas tem a radiação que é absorvida por nuvens, pela interação aqui do ar, a biomassa, a terra, provoca precipitação e evaporação, tem interação do ar com o gelo refletindo aqui, tem os aerossóis, água, N2, O2, CO2, ozônio, alterando a composição da atmosfera terrestre, tem interação do gelo oceano com troca de calor, tem aqui a tensão provocada pelo vento, a biomassa terrestre, tem mudanças nas formas das bacias oceânicas, na salinidade, mudança dos aspectos continentais, na orografia, que seriam o relevo, né? Vegetação, tudo isso influencia no chamado albedo, que é a quantidade que reflete para o céu. Então, esse é o sistema climático mundial, com todas as variáveis envolvidas. A atmosfera é apenas uma delas. Então, a radiação que chega do Sol é 100%. Aí ela chega na atmosfera. Bom, quando chega na atmosfera, ela atravessa 70% da radiação, penetra e chega na superfície, 70%. Nesse caminho dos 70%, tem 3% absorvidos pela água das nuvens, 16% absorvido pelo ozônio, pela água e por poeira. E dos outros 30% é a radiação solar refletida. Então tem refletida pela superfície, que é apenas 4%, refletida pelas nuvens, que é 20%, e retrodifundida pelo ar, mas que acaba também depois sendo espalhada para o espaço, 6%. 6 mais 20 mais 4 dá 30% da radiação solar refletida. Então tem esses 70% aqui que estão chegando no planeta e que faz todo o sistema climático. Bom, vamos lá. Desses 70% aqui que chega, né, 51% atingem a superfície. O que é desses 70% perdido no meio do caminho? 38%. 16% é ozônio e poeira. Tem aqui água, 15%, CO. Aqui está CO3, está errado, é CO2. CO2 é 7%, eu vou ter que corrigir esse slide aqui. 7%, o que dá 38%, que é aquilo que é absorvido pela atmosfera e depois é reirradiado para o espaço. Agora, tem radiação infravermelha, que é da superfície, que era onda curta, se transformando em onda longa, sendo reemitida para o espaço. Então, parte disso é atingido por nuvens, e outra parte aqui, ó, 6%, que é da própria Terra. Então, se devolve 26% aqui, o que dá os 70% que foram enviados aqui. Agora, o problema é o que não sai, porque isso aqui é o balanço ideal, mostrando que existe um tempo de interação, de aquecimento do planeta e que é devolvido para o espaço. O problema é o que não sai, que é o finalzinho aqui. Bom, então, balanço de radiação numa unidade chamada KLY por ano, que é o quilolangley por ano. Vocês vão ver isso no texto do IOAD. Então, balanço de radiação durante um ano médio, em quilolangley por ano. Então, tem aqui o ganho, a perda e o total líquido. Vai dar zero. A superfície terrestre ganha, perde. A atmosfera ganha, perde. A atmosfera ganha, perde.
portanto, acaba dando aqui de 72 com menos 72 vai dar zero. Então existe um balanço ideal aqui, que é assim que tem que funcionar. O problema é esse balanço interferido, que é o efeito estufa provocado pelo ser humano. Aqui, só para se ter uma ideia, também tem isso no texto do Ayoade, é o albedo de vários tipos de superfície. Então a gente vê aqui que superfícies escuras, como solo, aqui, ó, absorve mais 14%, né? E, portanto, emite menos, né? Mas, por exemplo, a neve recém-caída, 80%, reflete bastante. Okay? Já uma neve caída há vários dias ou semanas já reflete menos, 50% a 70%. Né? Áreas como floresta, área verde, ó, 3 a 10, areia, 15 a 25. A água tem um albedo baixo, 2 a 4%. Tá? E as cidades têm um albedo de 14 a 18%. Então a questão também não é a reflexão, porque, por exemplo, tem cientistas e arquitetos que falam, olha, a gente tem que pintar os prédios com cores claras para poder aumentar o albedo e diminuir o calor do sol. Muito bem, isso deve ter sim alguma influência, mas o problema não é o albedo, o problema é o infravermelho. É o infravermelho que está sendo reemitido pelos prédios, né? Por exemplo, com instalações de ar-condicionado. Então está saindo ar quente, né? Está aumentando a temperatura. Tem materiais dos prédios interagindo com a radiação de onda curta e reemitindo onda longa. O problema também não é se está reemitindo mais infravermelho. O problema é que nós estamos fechando a janela de infravermelho, porque tem mais gases absorvedores de infravermelho. Então, o problema não é o albedo, o problema não é a radiação infravermelha também emitida. O problema é a atmosfera bloqueando o infravermelho. Então, é o excesso de metano, o excesso de CO2 e até o excesso de vapor d'água. Então, temos que reduzir o CO2. Ele é um vilão, assim como o metano é outro vilão. Bom, agora a disposição global da radiação solar incidente no topo da atmosfera durante um ano médio em quilolanga por ano. Bom, então, aqui tem a quantidade de energia solar chegando, refletida pelas nuvens, absorvido pelas nuvens, mostrando toda a interação aqui, ó, total absorvido pela atmosfera. Então, o balanço aí sempre vai ficar bem. Né? Isso aqui também é um outro, mostrando agora a radiação infravermelha emitida pela superfície, 258, liberada no espaço, 220, absorvida pela atmosfera, 238. Tudo bem, numa situação ideal está tudo bem. O problema é o efeito estufa que eu mostro agora. Veja lá, CO2 na atmosfera. Quanto que está entrando na atmosfera? Queimadas de uso da terra, 1,6 gigatonelada. Queima de combustível fóssil, 7,2 gigatonelada. Respiração das plantas, 50 gigatonelada. Respiração do solo, 60 gigatoneladas. Então está entrando 118,8 gigatoneladas na atmosfera de CO2. Os oceanos absorvem 1,7 gigatonelada só. As florestas absorvem 111 gigatoneladas só. Então saem 112. Então você está vendo aqui que está sobrando. Está entrando 118, quase 119, está saindo quase 113. Então está sobrando 6 gigatoneladas por ano de CO2 na atmosfera, causando um efeito estufa todo ano. Isso é um problemaço. Como é que deveria fazer? Deveria diminuir as queimadas, deveria diminuir a queima de combustível fóssil, deveria se plantar mais árvores, para a gente de novo atingir um equilíbrio. E, portanto, no final aqui, como é que fica o balanço? Então vamos ver agora
por unidade de watts por metro quadrado. Então, a unidade total que chega do Sol varia entre 340 e 341, depende da constante solar, depende do ciclo de Milankovitch. Absorvido pela atmosfera varia entre 74 e 91, vamos colocar na média 79. O que chega na superfície aqui, entre 179 e 189, bom, vamos pôr logo 185 aqui, né? Nesse caminho, 100 é refletido de volta para o espaço, portanto chega aqui 161 de parte do que é também refletida no chão, que é 24, 161 chega no chão. Chega no chão, 0,6 penetra no solo, como calor para o solo. Temos aqui evaporação, vai embora 84, é a liberação de calor latente para as nuvens, provocando inclusive chuva, e tem esse calor que penetrou aqui, 0,6, ele provoca 20 watts por metro quadrado de calor de infravermelho, que é o calor que a gente sente no dia a dia, que forma a evaporação também da água, ou seja, está dentro do sistema climático. Agora, o que a superfície devolve do Sol, mais aquilo que é provocado pelo ser humano? 398. Poxa, então tem uma coisa errada aqui, porque está entrando 340 do Sol e está sendo produzido 398 na forma de calor. Desses 398, 239 consegue escapar para o espaço, seja do Sol ou seja produzido por nós aqui, que as nuvens mandam. Mas aqui de nós, aqui, ó, é só um pouquinho que está sendo escapado aqui, porque de 398, 342 permanece preso aqui pelo efeito estufa. Ou seja, tem mais radiação sendo armazenada pelo efeito estufa do que aquela até emitida pelo Sol. Esse é um balanço que não vai dar certo. Esse é o grande problema do efeito estufa. Bom, chegamos ao fim.